Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Olá, querido ouvinte! Muito bem, começando aqui mais um episódio do seu programa Nos Caminhos da Fé, o programa que também é um bate-papo, uma conversa com você e com o pastor João Paulo Gouveia. Mais uma vez aqui com a gente, seja bem-vindo, meu irmão. Um prazer poder estar com todo mundo aqui mais uma vez, uma quinta-feira e hoje uma... extremamente especial que a gente está fazendo aqui. Vocês vão ouvir aí de fundo, né? O Ricardo vai apresentar daqui a pouco, mas a gente tem a presença de um pastor, um missionário que trabalha no Ministério de Homens. Então vocês vão ouvindo aí a tradução aí de fundo. Esse barulhinho aí, esse murmúrio é o querido Daniel, que já vai se apresentar. Bom, e você ouvinte, não pode perder também os episódios que já estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Você também confere materiais, live e os podcasts também em transmundial.org.br e nas principais plataformas digitais. Olha, lembrando que Nos Caminhos da Fé é um espaço para você, para responder a sua dúvida, a sua pergunta, conversar com você também sobre temas diversos e hoje, como disse o pastor João Paulo, um tema muito especial, programas inéditos sempre às terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde e você pode ouvir, repito, também em transmundial.org.br e nas principais plataformas digitais. Participe aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 974-181-456 para você interagir, deixando aqui o seu comentário, compartilhando a sua experiência no tema de hoje. Você participa e seja muito bem-vindo, lembrando de compartilhar também. Pastor João Paulo, é com você, meu amigo. Hoje é muito especial, mas no próximo sábado, dia 29 de abril, a Rádio Transmundial aqui do Brasil realiza mais um congresso extremamente importante, que é o Congresso de Ministério de Homens, sobre a série Cada Homem um Guerreiro. A gente tem uma série de livros, né? Sim. São 4 e a gente acabou de lançar um deles, agora falando sobre pureza sexual, né? Depois a gente vai falar com o pastor Luiz Leidner, que ele vai falar um pouquinho mais sobre esse livro também. Exato. Mas dessa vez ele vai ser realizado aqui na capital paulista, mas na Igreja Boas Novas, Igreja Batista Boas Novas. No último final de semana, a RTM, também junto com o Ministério de Homens, também promoveu esse evento na Igreja Batista do Bacaxeri, Foi lá lindo, em Curitiba, né? Foi no Paraná. maravilhoso. Sim, reuniu 600 homens durante 2 dias. Incrível. E aqui em São Paulo, a programação será somente neste sábado, dia 29. E o evento começa às 9 horas da manhã e vai até às 7 horas da noite, com a programação repleta de palestras sobre esse tema tão importante, o Ministério de Homens. Para saber mais dessa programação, você pode acessar o site da Rádio transmundial.org.br e pode fazer a inscrição também. Enquanto nós estamos aqui gravando essa entrevista, e você que pode acompanhar depois, mas já faça a sua inscrição em transmundial.org.br/Congresso Homens SP. Calma, você não marcou? Vai lá, marca aí, calma, isso, canetinha, papel, transmundial.org.br/Congresso Homens SP, ok? Acessa lá, faça a sua inscrição e lembrando que é na Igreja Batista da Vila Prudente, Parque da Vila Prudente, Rua Marechal Malê, 611, local bem conhecido, Rua Marechal Malê, 611, neste sábado, 29, a partir das 9 da manhã, pastor João. Exatamente, Ricardo. E para a gente poder conhecer mais sobre esse programa, a gente vai ter aqui a participação especial do pastor Lonnie Berger e do Daniel Lima, que está exatamente fazendo a tradução dele agora. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Welcome, pastor Lonnie Berger. Welcome, irmão Daniel. Sejam bem-vindos. I'm so glad to be here. Thank you for having me. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por me receber. Muito bem. Eu acho que primeiro é falar sobre como surgiu a ideia desse Ministério de Homens e como ele tem acontecido aí no mundo, na América de forma geral. So to begin, I think we can ask how you came up with the idea of this men ministry, how that was.
The ministry of Every Man a Warrior was born out of a crisis of faith. O ministério de Cada Homem um Guerreiro, ele nasceu de uma crise de fé. In Bible school, I was taught to teach right theology. Lá na IBD, eu fui ensinado, na escola bíblica, a ensinar uma teologia correta. And that's very important. E isso é muito importante. But when I was teaching men, I saw that they were bored. Mas quando eu estava ensinando esses homens, eu vi que eles estavam entediados. I asked them, what's going on in your life? E eu perguntava para eles, o que está acontecendo na sua vida? They told me their marriages were hurting. Eles falaram que o casamento deles estavam prejudicados. Their children weren't doing well. E que os filhos deles não estavam muito bem. Money was tight. Money was o dinheiro estava apertado naquela época. Work was awful. E o trabalho estava horrível. And some admitted that they had a relationship with pornography. E muitos deles admitiram que tem relacionamento com pornografia, eles viam. So as I was teaching theology, então quando eu estava ensinando teologia, I realized that I was not touching on any of these areas. Eu vi que eu não estava tocando em nenhuma dessas áreas. And I began to pray. E eu comecei a orar. God, give us a Bible study. E eu orei, Senhor, por favor, nos dê um estudo bíblico that's practical and relevant, que é prático e relevante, that can help men succeed in life. Que possa ajudar os homens a ser bem-sucedidos na vida. E quais são os elementos que fazem parte do ministério? A Rádio Transmundial tem aqui os livros. Né? São 4 fascículos, são 4 livros, se não me engano, a memória. Mas tem mais, tem congresso, tem seminário. Quais são os elementos que tem aí o ministério? Well, the Every Man a Warrior series is 4 books. Então, Cada Homem um Guerreiro, ele é 4 livros, são 4 livros. The first book lays the foundation. O primeiro livro, ele cria a fundação. It's called Walking with God. Se chama Andando com Deus. If a man does not build his relationship with God, se um homem não constrói o relacionamento dele com Deus, he then could not be the man or the husband God wants him to be. Ele não vai conseguir ser o homem ou o marido que Deus quer que ele seja. Book 2 is called Marriage and Raising Children. E o segundo livro se chama Casando e Criando Filhos. And we discover from God's word, e nós descobrimos a partir da palavra de Deus, how to be the husband and father God wants us to be. De como nós vamos ser o marido e o pai que Deus quer que nós sejamos. Book 3 is Money, Sex, Work. E o livro 3 se chama Dinheiro, Sexo e Trabalho. Going through hard times. Também atravessando por tempos difíceis. And how to make your life count. How to have an impact for Christ. E como fazer a sua vida contar, ter um impacto para o reino de Deus. We started with these first 3 books for 10 years. Então nós começamos com esses 3 livros, primeiramente, durante os 10 anos. But more and more men told us they had a problem with pornography. E muitos homens durante esse tempo falaram que eles têm um problema grave com pornografia. And so just last year, Every Man a Pure Warrior. E desde o ano passado, the book, yeah. Cada homem um guerreiro puro, came out. Foi lançado. And we've had thousands of men who have been helped break their relationship with pornography. E nós tivemos milhares de homens que teve a ajuda de quebrar esse vínculo com a pornografia. E na sua experiência agora, com esse trabalho que já faz alguns anos, como que os homens têm recebido isso e quais os exemplos de transformação que o senhor tem visto durante o ministério? Of those men's lives. We've had about 70,000 men around the world go through Every Man a Warrior. Nós temos por volta de 70.000 homens passando por Cada Homem um Guerreiro. It's moved into 25 languages. E já tem por volta de 25 linguagens. And is now used in more than 50 countries. E agora já está sendo utilizado em mais de 50 países. The most important thing that we see, e a coisa mais importante que nós vemos, is that the men discover truth in the Bible. Que os homens encontram a verdade na Bíblia.
how to walk with God, como andar com Deus, how to love your wife, como amar a sua esposa, how to train your children, como treinar o seu filho, how to effectively manage your finances, como efetivamente gerenciar suas finanças, how to go through hard times in life and become a better man, como passar por momentos difíceis na vida e se tornar um homem melhor com isso, how to fight against pornography and other sexual issues, como lutar contra a pornografia e outros problemas sexuais, and then how to make your life count by influencing your children and other men. e como fazer a sua vida contar influenciando as crianças e outros homens também. The number one thing that has been said to me E a coisa número 1 que foi falada para mim, from around the world, por em volta do mundo todo, in many countries, em muitos países, why didn't you tell me this 20 years ago, eles me perguntam, por que você não falou isso 20 anos atrás? before I made so many mistakes? Antes de eu ter cometido tantos e tantos erros. É fantástico isso. Um programa Algumas universal, vezes, né, pastor João Paulo? Algumas vezes a gente tem assim uma sensação de que as pessoas substituem o texto bíblico, né? Exato. E os ensinos do texto bíblico. Esse não é um programa de substituição da Bíblia. Esse é um programa de apoio aos ensinos sagrados da Bíblia, é isso? That's correct. Isso In tá fact, certo. the Bible has answers to every question a man will face. E de fato a Bíblia tem todas as respostas de todas as situações que os homens irão passar. And so while I was trained in some theology, E enquanto eu fui treinado com certa teologia, God made me just a little bit different. Deus me fez apenas um pouquinho diferente. Whenever I read the Bible, Toda vez que eu li a Bíblia, I thought about the practical, eu pensava na maneira prática, the things that happen to a man every day. as coisas que aconteciam com homens todos os dias. If you want to have a successful men's ministry, Então, se você quiser ter um ministério de homens bem-sucedido, help men win the battles they fight every day. ajude esses homens a vencer as batalhas que eles enfrentam todos os dias. And that's the purpose of every man a warrior. E esse é o propósito de cada homem, um guerreiro. Muito bom, né, Ricardo? Excelente, e eu percebo também que esse problema da pornografia, quem é o homem? Vamos ser francos e sinceros aqui, qual é o homem que não viveu essa realidade? Eu confesso que durante a minha juventude e adolescência vivi muito isso. Confesso que Deus trabalhou em minha vida, sou um pai de família, cristão, e a gente sabe o quanto isso é destrutivo para o homem, né? E é um problema universal. E você, ouvinte, como é que você vê essa questão também? Participe aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 974-181-456, agradecendo também aqui as participações. Leandro também nos acompanhando. Um abraço para a querida Silza em Porto Velho, Rondônia, o Gelan em Itajaí, Santa Catarina, Luizinho em São Luís, no Maranhão. Pastor João Paulo, o ouvinte também pode contar aqui, compartilhar, né, a sua opinião acerca desse assunto. Você considera importante hoje haver um ministério de homens na sua comunidade de fé, na sua igreja? Os ouvintes podem participar com bastante força. Mas eu queria perguntar, Pastor Lone, a questão é... A masculinidade, né? Ela está sendo tão atacada pela mídia, pelas pessoas que estão cada vez mais distorcendo o que é uma verdadeira masculinidade. Eu sei e vejo aqui a experiência de que o Cada Homem o Guerreiro está trabalhando para fortalecer isso e trazer essa masculinidade que é bíblica, né? O quanto o discipulado, porque me parece que ele não é um projeto que se faz sozinho. O quanto o discipulado e o acompanhamento é importante na vida de alguém. The devil knows this exact truth. O diabo sabe exatamente essa verdade. That if you destroy the men, Que se você destruir os homens, you can destroy the culture. você pode destruir uma cultura. God loves women and children. Deus ama as mulheres e as crianças. And women and children have gone through horrible things. E mulheres e crianças passaram por coisas horríveis. Because men have not been the righteous men
God-fearing men, God-honoring men that they should have been. Porque os homens, eles não foram homens de Deus, homens que temiam a Deus, homens que deveriam estar seguindo a Deus. But I think the problem is that we've not trained men Mas eu acho que o real problema é que a gente nunca treinou os homens from the scripture a partir das escrituras how to be a man. como ser um homem. And the key to being a godly man E a chave para ser um homem de Deus is found in the first and great commandment. é encontrada no primeiro e grande mandamento. You shall love the Lord your God with all your heart. Você deve amar a Deus de todo o seu coração. This is the first and greatest commandment. Esse é o primeiro e maior mandamento. And when we help men develop their relationship with God, E quando a gente ajuda o homem a desenvolver o seu relacionamento com Deus, God begins to change their heart. Deus começa a transformar o coração deles. Men actually have apologized to their wife, A gente teve homens pedindo desculpas para suas mulheres, to their spouse. para as suas esposas. Please forgive me. Por favor, me perdoe. I have not been the man that God wanted me to be. Eu não tenho sido o homem que Deus quer que eu seja. Our greatest cheerleaders for every man a warrior. Sorry? Cheerleaders. Our greatest proponents, people who love every man a warrior. Então, o nosso The people who love every man a warrior the most. Então, as pessoas que realmente amam e gostam do ministério de cada homem um guerreiro Are the wives whose husbands been changed. são principalmente as mulheres que o seu marido foi transformado. All over the world, the wives get excited. Então, todas as mulheres ao redor do mundo ficam muito animadas, God is changing my husband. porque elas falam: Deus está mudando meu marido. And they go around the neighborhood and tell the story of how God is at work. E elas saem pelo bairro falando: nossa, olha só o trabalho que Deus fez mudando a vida do meu esposo. Maravilha. Acabei de entrevistar, vai aí ao ar, eu faço um programa chamado Painel Literário, e eu acabei de entrevistar um livro do John Piper, e o livro é Lendo a Bíblia de maneira sobrenatural, de modo sobrenatural. E ele diz isso: para entender de verdade a Bíblia, precisa ser guiado pelo poder do Espírito, pelo entendimento do Espírito. E me parece que não se pode olhar os livros Cada Homem um Guerreiro também apenas de forma racional. O que a gente aplica nele também é fé e espera que o Espírito sobrenaturalmente possa mover o coração desses homens, não é? The men's lives. Yeah. The key to getting into the Bible A chave para chegar na Bíblia is learning how to meditate on the scripture. é aprender como meditar em cima das escrituras. This is found in Joshua 1:8. E isso está em Josué 1:8. It says, "This book of the law, the Bible, Ele fala, esse livro da lei, a Bíblia, is something you should meditate on day and night." é algo que você deve meditar de dia e de noite. And so when a man begins to look at the scripture Então, quando o homem começa a ler as escrituras and he begins to ask, what does this mean? e ele começa a se questionar o que isso significa, How would I put this into practice? como é que eu coloco isso em prática? Some of the commands of God are hard. Alguns dos mandamentos de Deus é difícil. And Joshua 1:8 says E em Josué 1:8 fala that if you meditate on the Bible que se você meditar na Bíblia and if you are careful to do everything written in it, e se você tomar cuidado, prestar atenção para fazer tudo que está escrito ali, then you will begin to prosper and succeed. então você começará a prosperar e ser bem-sucedido. If you begin to love your wife the way Jesus commands, Se você começar a amar a sua esposa do jeito que Jesus manda, your marriage will improve. o seu casamento vai melhorar. Ephesians 5:25. Então, Efésios 5:25, Husbands, love your wives as Christ loved the church maridos, amem as suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja and gave up his life for her. e entregou a sua vida para ela.
As you meditate on that, E conforme você vai meditando nisso, that means, men, we have to deal with our selfishness. isso significa que homens, nós precisamos prestar atenção no nosso egoísmo. And when I began to treat my wife with honor, Então, quando eu começo a tratar minha esposa com honra and I am no longer selfish in the relationship, e eu não sou mais egoísta no meu relacionamento, she begins to notice. ela começa a perceber isso. Our relationship begins to improve. O nosso relacionamento começa a melhorar. But it started by meditating on the scripture. Mas isso começa quando a gente medita na Escritura. And when you meditate on the scripture, E quando você medita na Escritura, the Holy Spirit can teach you these lessons. o Espírito Santo pode te ensinar e vai te ensinar essas lições. Exactly what John Piper is saying. E é exatamente o que o John Piper está falando. Então, honrar a minha esposa é também trazer honra para minha própria vida. Yes, 1 Peter 3:7 Então em 1 Pedro 3:7 says, "Live with your wife in an understanding way fala, viva com a sua esposa de uma forma entendível and treat her with honor, e trate ela com honra, so that nothing will hinder your prayers." para que nada segure as suas orações. God is very serious. Então Deus está muito sério nesse momento. If you treat your wife poorly, Se você tratar sua esposa mal, God says, "Hey, Deus está falando, ei, I'm not going to answer your prayers." não vou responder as suas orações. This is how serious God wants us, Isso é o quão sério Deus quer que a gente faça. to treat our wife well, Que a gente trate bem as nossas esposas, to treat her with honor. para tratá-la com honra. É tão maravilhoso esse This is tipo so de wonderful, visão, porque a questão, because ela é... Os homens muitas vezes querem honra, querem ser honrados, querem ser respeitados, e parece que a Bíblia dá esse caminho. Você quer honra, quer respeito? Então honre e respeite a sua família, né? Entregue-se por ela, né? Yeah. God does make the man the head, Deus realmente faz o homem o cabeça, but this is respect is something we earn, mas isso é algo que a gente conquista. not just demand. Não é somente você demandar isso. Yeah. So when you love your wife well, Então, quando você ama a sua esposa bem, she delights in respecting you. ela se deleita em te respeitar. My husband puts my needs and the needs of the children in front of his own needs. Meu marido coloca as minhas necessidades e as necessidades dos meus filhos à frente dele. And when a man leads like that, E quando um homem lidera dessa maneira, the women and children are glad to follow. as esposas e os filhos estão com prazer de segui-lo. It's when a man is selfish and demanding Mas quando o homem ele é egoísta e demanda muito, rather than a servant, ao invés de ser um servo, that the women begin to build walls então a esposa começa a criar muros, barreiras. and they begin to lose respect for E their elas husbands. começam a perder respeito pelos seus maridos. É Maravilhoso, muito forte, né? This is so really hard. É maravilhoso, pastor João Paulo, eu estou aqui ouvindo isso e como é gostoso a gente aprender e é uma realidade. Olha, ouvinte, e você também que está nos acompanhando pelas câmeras dos estúdios, lembrando que o livro também você pode conhecer mais o Ministério Cada Homem um Guerreiro em transmundial.org.br e lembrando também que a série de livros Cada Homem um Guerreiro está disponível na nossa loja virtual. Basta você acessar loja.transmundial.org.br. E se você está próximo à capital paulista, participe também do congresso Cada Homem um Guerreiro neste sábado, dia 29, a partir das 9 da manhã, na rua Marechal Malê, 611, Igreja Batista Boas Novas, no Parque da Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. Tá bom demais, pastor João Paulo, mas eu tenho que fazer aquela viradinha básica, beleza? Vamos lá. E você manda sua mensagem aqui, daqui a pouquinho eu leio, compartilho aqui no ar, acompanhando, mandamos um abraço, pastor Luiz Leidner, também aqui na nossa companhia nessa tarde. Muito bem, voltando aqui com você ao vivo, e você também pode acompanhar o programa Nos Caminhos da Fé nas plataformas digitais de sua preferência.
E eu convido você, meu amigo ouvinte, conheça o Ministério de Homens da Rádio Transmundial em transmundial.org.br/Ministério de Homens. Você vai conhecer ali o programa Chamados à Vitória, também o calendário de oração prayer, ok? Também o discipulado Cada Homem um Guerreiro. E você pode também ter acesso aos livros Pastor João Paulo Gouveia. É hora do merchan. Estou aqui recebendo o sinalzinho da minha produtora aqui, Michele Gomes, dizendo: mostra lá na câmera. É na número 2. Corta para 2 aí, seu diretor Kim. Isso, esse muito bem. Esse é o livro número 1. Livro número 1. É o livro das bases, não é? Chama Andar com Deus. É o Cada Homem um Guerreiro, volume 1. E você pode acessar em loja.transmundial.org.br e pode também adquirir. Fale com o Miguel, fale com o Ed pelo WhatsApp, ok? DDD 11 9 4711 0942. Repetindo, 9 4711 0942. Esse livro é bonito demais. Pena que eu não posso nem pegar nele aqui agora. Mas mostra lá, que livro é esse, pastor João Paulo? Então, esse é o volume 2 e ele fala sobre casamento e criação de filhos. Isso também. Uma coisa que pega bastante é o de pai para filho, né? Sim. Porque tá com muita dificuldade na criação de filhos. Exato. E aí, tá aí. Cada Homem um Guerreiro, volume 2. E tem o verde aqui. O volume né? 3, que é o verde, fala dinheiro, sexo, trabalho, tempos difíceis e fazendo sua vida valer a pena, que é o volume 3. E agora, recentemente, nós lançamos o volume 4. Volume 4 já? Exatamente. Cada Homem um Guerreiro, e é puro, sobre pureza, sobre pureza sexual câmera, também. Pastor João Verdade, Paulo. Olha né? que lindo é o aí, branquinho, olha. Branquinho, né? De pureza. Puro, né? Tudo aí. Muito bem. E a gente está recebendo aqui Calma também... aí. O ouvinte está perguntando o WhatsApp. Então, repetindo aqui o WhatsApp para você falar com o Miguel e o Ed agora, hein? DDD 11 94711 0942. E acesse loja.transmundial.org.br e vá pessoalmente nesse sábado, dia 29, na Rua Marechal Malê, 611, Parque da Vila Prudente, em São Paulo, Igreja Batista Boas Novas. Querido pastor Loni Berger, pastor Luiz Leidner, a equipe do Ministério de Homens da Rádio estará presente. Agora sim, pastor João Paulo, vai lá. Então a gente está recebendo agora, nesse segundo bloco, o pastor Luiz Leidner, pastor, uma referência para mim, e já tem sido aí, deu aula para os meus professores. E eles são bons, Então, a grande coisa é a gente entrar agora para falar sobre o congresso. Mas eu queria antes... Teve o congresso agora no final de semana. E eu queria a experiência de vocês dois, de como foi a experiência que vocês tiveram no final de semana passada. João Paulo, é muito bom estar aqui com vocês. Ricardo, todos os ouvintes, é um prazer poder me comunicar com todos. Realmente, o Cada Homem Guerreiro tem mudado muitas e muitas vidas de homens e, por extensão, de famílias, de casamentos, relacionamento de homens com os seus próprios filhos, na comunidade. Tem formado liderança para a igreja, né? E esse congresso que foi realizado em Curitiba e também agora terá a sua edição em São Paulo, ele foca exatamente isso, levantar um exército de homens preparados para poder enfrentar os problemas, mas também não somente isso, poder replicar isso, multiplicar isso para a vida de outros homens, seus próprios filhos e aqueles com os quais eles convivem. Nós tivemos em Curitiba em torno de 600 homens participando, tivemos 3 sessões, além de outros atrativos, tivemos workshops também com relação a como implantar, né, o ministério de Cada Homem Guerreiro na sua igreja, e também teremos esse workshop aqui em São Paulo, além de outros 3 muito importantes que a gente considera fundamentais para o relacionamento dos homens, né, na sua vida também. Como foi, pastor Loni, a sua experiência nesse congresso aqui no Brasil que aconteceu nesse final de semana passada? It was a wonderful experience, and the reason is
Foi uma experiência maravilhosa e a razão é because men do not want to fail in life. porque os homens, eles não querem falhar na vida. No man wants to be a failure. Ninguém quer ser um fracasso. It's not in your God-given design. Não tá no desenho que Deus fez pra gente. God created men to walk with him Deus criou o homem para andar com ele and to co-labor with God e para trabalhar junto com Deus. to accomplish something, Para alcançar algo. to raise a family, Para criar uma família, be a father to their children, ser um pai para os seus filhos, to make enough money to provide for the family, para fazer dinheiro suficiente para prover a sua família, né? and then have an impact on other men. E ter impacto na vida de outros homens também. So the men were excited to be there. Então os homens estavam muito animados de estar lá. They knew that they were getting training Eles sabiam que eles estavam sendo preparados to help them be the men that God wanted them to be. para serem ajudados a ser os homens que Deus quer que eles sejam. Men that could have an impact for eternity. Um homem que tenha impacto para a eternidade. E você acompanhando aqui o programa de hoje muito especial e um tema muito importante. E você, ouvinte, você considera também ser importante isso na sua igreja? Alguns ouvintes, pastor Luiz Leiner, perguntam como levar o congresso Cada Homem um Guerreiro para a igreja, para a comunidade. Tivemos isso ontem, algumas perguntas dos ouvintes. Já aproveito também nessa pergunta, pastor Luiz Leiner, me permita, pastor João, neste sábado, dia 29, haverá possibilidade também da pessoa ir lá e fazer a inscrição no local? Muito bem, Ricardo. Eu creio que o nosso objetivo é alcançar os homens em todo lugar do Brasil, né? Termos realmente contato com esses homens. Eles podem entrar em contato aqui com a rádio. A gente pode conversar a respeito de como poder ministrar a esses homens em outros lugares, né? Já temos conversado a respeito da possibilidade de repetir essa série de congressos no futuro, e certamente nós vamos divulgar isso amplamente para que todos tenham acesso. Sim, a pergunta, né, de chegar no local, nós não estamos cobrando nenhum valor para participar. O que nós estamos convidando é que cada um que participe traga pelo menos 1 quilo de alimento para podermos ajudar outras pessoas em necessidade. Mas todos os homens são bem-vindos. Eu sempre digo, tanto aqueles que já fizeram Cada Homem Guerreiro, como aqueles que já ouviram falar do Cada Homem Guerreiro, como aquele que não sabe nada do Cada Homem Guerreiro. Ou seja, todos eles são muito bem-vindos. Muito bem, aproveitando, pastor João, e também aqui, pastor Arfran Moreira, lá no Pará, no alto do Brasil, dizendo: um abraço, Deus abençoe o pastor Luiz nesse ministério abençoado, ministério de homens. Estiveram nos abençoando em Abaetetuba, no Pará. Olha lá, falamos agora um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá. É o pastor Arfran Moreira. Sim, grande amigo. Me comunico com ele todos os dias. Que maravilha, que maravilha. Você, ouvinte, pode conhecer mais também em transmundial.org.br. O Ito Lima lá em Tocantins, também Taguatinga, Tocantins, dizendo: boa tarde, Ricardo, também estou aqui ouvindo. Pastor João Paulo, a participação do ouvinte aqui na programação. É sempre importante, esse programa é feito para os ouvintes. Pastor Lone Luiz, eu falei um e pensei no outro. Eu estou vendo a programação aqui do que vai acontecer no sábado. É só no sábado, não são 2 dias, né? Começa às 9 da manhã, vai até 19 horas, né? São 10 horas de programação. Eu sei que vai ter participação do Vavá Rodrigues fazendo a parte de música, de adoração. O pastor Lone, que está aqui, que a gente está entrevistando. O senhor, né? Que vai falar também sobre como iniciar e conduzir um grupo. Mas assim, dá pra gente aí um spoiler? Como é que a gente pode começar? Eu sou pastor, quero começar um grupo lá na minha igreja. Como é que a gente faz? Muito bem, eu creio que é uma pergunta fundamental e importante para a gente conversar. A nossa primeira questão para começar um grupo é: ore pelos homens da igreja. Não é? E nós temos visto isso. Deus tem feito um movimento tanto no Brasil como em outros países. Deus tem levantado homens de madrugada para orarem pelos homens da sua igreja, da sua comunidade,
E aí eles entram no site ou na internet para procurar material e eles caem no Cada Homem Guerreiro. Né? E Deus tem levantado homens, né, em várias partes do Brasil através dessa forma. E o Loni tem compartilhado com a gente que não é só aqui, também em outros países Deus tem feito isso. Né? Então, a oração é fundamental. Né? Ore pelos homens, porque, como já foi dito aqui, se a gente quer mudar uma cultura e alcançar a cultura para Jesus, nós precisamos conhecer, alcançar o coração dos homens, né, e transformar esses corações a partir da palavra. Então, Tá meio bagunçada, né, professor? O mundo tá bagunçado. Virou de ponta cabeça, não virou? E eu creio que esse movimento de Deus, ele vem num tempo oportuno para trabalhar no coração dos homens. Né? Porque dentro do design de Deus para a humanidade, o homem ocupa uma posição fundamental e importante, essencial. Né? E quando ele cumpre esse papel, toda a família, toda a sociedade é beneficiada através disso. Né? Como a gente falava aqui, pastor Loni, ele falou assim, o quanto é importante para a vida e para a estrutura da criação de forma geral, o quanto o homem e a posição que o homem exerce na família, na sociedade de forma geral é importante. Mas esse tipo de visão, ela não é de desmerecimento da mulher, muito pelo contrário. O homem fortalecido, que entende bem a sua masculinidade, ele honra a sua família e aí ele ocupa esse lugar de importância, correto? Honor his family and be in this position. That's right. Yeah, God loves women and children. Sim, Deus ama as esposas, as mulheres e os filhos. But in his design, he created the men to lead. Mas no seu desenho, no seu plano, ele colocou o homem para liderar. And many times women have been forced into leadership E em muitos lugares as mulheres foram forçadas às posições de because liderança there was no man who was willing to lead. porque não tinha nenhum homem ali que estava disposto a liderar. And we want to change that. E a gente quer mudar isso. We want to raise up an army of Christian men A gente quer criar um exército de homens cristãos who, based on their own relationship with God, que, baseado na sua próprio relacionamento com Deus, begin to grow leadership skills. começa a desenvolver habilidades de liderança. And it starts at home. E isso começa em casa. 1 Timothy 3 tells us Em 1 Timóteo 3 nos diz that the sign of a biblical leader que o sinal de um líder bíblico is how well he treats his wife and children. é o quão bom ele trata a sua esposa e seus filhos. So that's why book 2 is so important. E é por isso que o livro 2 é tão importante. A man begins to live out his spiritual convictions O homem começa a destacar na sua vida essas convicções espirituais about being a good husband and being a good father. sobre ser um bom marido, sobre ser um bom pai. But I want to go back to your other question. Mas eu quero voltar a essa outra questão. How do you start a group? Como você começa um grupo? Well, the first thing is to go on the website A primeira coisa é vá no site and buy some books. e compra alguns livros. Now, inside the books, Então, dentro desses livros, on the first page of each lesson, na primeira página de cada lição, you're going to find the leader's guide. você vai encontrar um guia do líder. We know that if the men can read, they can lead this group. Nós sabemos que se um homem pode ler, ele pode liderar esse grupo. And so if you follow the leader's guide, Então, se você seguir esse guia do líder, you can have a successful group. você pode ter um grupo bem sucedido. And we field tested this. We field tested the leader's guide. Fizemos testes de campo. A gente fez testes de campo com esse guia do With líder, 500 men com pelo menos 500 homens for 2 years. por 2 anos. We wanted men to have successful groups. Nós queremos que os homens tenham grupos And bem-sucedidos. so following the leader's guide Então, seguindo esse guia do líder, will help you have a successful group. vai te ajudar a ter um grupo bem-sucedido. Give it a try. Faça um teste. Don't let the enemy cause you to wait.
Não deixa que o diabo te faça fazer isso depois, esperar. We had a pastor in America. Nós temos um pastor na América. He came to my seminar. Ele veio lá no meu seminário. He knew this was good stuff. Ele sabia que isso era algo muito bom. He bought a set of books Ele comprou um pouco de livros and put it on his shelf for 3 years. e colocou ali na estante dele e ficou por lá por 3 anos. And God keep telling him, go look at those books. E Deus continuou falando para ele, vai lá e lê esses livros. And now he has a tremendous ministry in the whole state. E agora ele tem um ministério tremendo no estado inteiro. About 40% of the men in his church have gone through it. Então, por volta de 40% dos homens no ministério dele já passou And por isso. it's gone into 20 other churches because of him. E já está indo se espalhando para mais 20 igrejas por causa dele. So don't wait. Então não espere. Eu particularmente não acredito em coincidências, né? Eu acredito que Deus está no controle de tudo. E eu abri exatamente na lição número 8. E ela começa com Batalha Espiritual, lição 1, né? E ela diz assim, eu estava sob ataque demoníaco. As pessoas não acreditam que existe algum tipo de ataque demoníaco para isso muitas vezes. Caminham assim de maneira natural. Ah, não é isso, é só escolha. Mas existe mesmo, pastor Luiz, um ataque demoníaco para desestruturar a família, acabando com uma masculinidade que seja saudável? Eu creio que sim, João Paulo. Eu creio que sim. E realmente as lições, especialmente do livro 4, nos levam a entender isso, porque quando o homem não reconhece a sua posição dentro da família, ou mesmo a sua posição diante de Deus, né, para viver essa intimidade com Jesus, de alguma forma o inimigo está desviando ele do alvo. Né? E o que a gente tem visto é justamente o resultado na nossa sociedade. Todo o feminicídio, todos os assaltos, toda a conturbação, os abusos contra crianças e tal, são praticados por quem? Pelo homem. Então, por isso a necessidade de nós alcançarmos o homem que está sob a influência do inimigo para desviar as suas funções, para desviar o seu papel de líder espiritual dentro de casa e, por que não, também dentro da sociedade. Pastor Loni, antes da gente terminar, a gente está caminhando para o fim, mas eu queria que o senhor dissesse para o nosso público, para os homens que estão passando dificuldades e que estão em sérios ataques espirituais, demoníacos, com famílias destroçadas, eu queria que o senhor dissesse uma palavra para eles se realmente existe esperança para a família de novo se reestruturar e onde realmente eles podem encontrar essa esperança. Thank you for that question. Obrigado por essa pergunta. That is exactly what I would like to do. É isso exatamente que eu gostaria de fazer. To give men hope Para dar esperança a esse homem that you can succeed in life que você pode ser bem-sucedido na vida if you do it God's way. se você fazer da maneira que Deus quer. And when you go to the scripture, E quando você vai nas escrituras, God begins to give you answers Deus começa a te dar respostas to the problems you face para every day. os problemas que você enfrenta todo dia. And when you put God first, E quando você coloca Deus em primeiro lugar, and when you obey the scripture, e quando você obedece às escrituras, God begins to help you. Deus começa a te ajudar. He can give you success in the struggles you have. Ele pode te dar sucesso nas lutas que você está passando. However, this is not going to be easy. Entretanto, isso não será fácil. This is a battle. This is a fight. Isso é uma luta, isso é uma batalha. The enemy wants to kill, steal, and destroy your life. O diabo quer matar, destruir e
quebrar a sua família. He does not want to let you go. Ele não quer deixar você ir embora. And as you turn away from the darkness E quando você dá as costas para a escuridão and begin to follow God more deeply e começa a seguir a Deus de forma mais profunda and obey the scripture, e começa a obedecer às escrituras, the enemy will fight against you. o inimigo vai lutar contra você. He will try to keep you imprisoned Ele vai tentar te manter aprisionado in the hard things that you struggle with. nas coisas difíceis que você tem lutado contra. So you need Jesus to help you. Então você precisa de Jesus para te ajudar. Come to me, all who are weary and burdened, Venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, and I will give you rest. e eu vou te dar descanso. Take my yoke upon you. Yoke? Yeah. Toma sobre você o meu jugo. Tome sobre você o meu jugo And learn from me, e aprenda de mim, for my burden is easy porque o meu fardo é leve and my load is light. My yoke is light. e o meu fardo é leve. And God can take you out of the prison of darkness Então Deus pode te tirar dessa prisão da escuridão and into the light of truth. e te trazer para a luz da verdade, And God can heal your marriage. e Deus pode curar o seu casamento. He can heal your relationship with your children. Ele pode curar o seu relacionamento com seus filhos. And you can be a man E você pode ser um homem who walks with God. que anda com Deus. I hope you will. E eu espero que você fique bem. Muito bem. Temos participações aí, Ricardo? Muito bem, com participações dos queridos ouvintes que acompanham a programação Transmundial. Ó, e você, ouvinte, não esqueça, acesse transmundial.org.br/ministérios, conheça lá o Ministério de Homens, Cada Homem um Guerreiro Congresso, neste sábado, na Igreja Batista do Parque da Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo, local fácil, Rua Marechal Malê, 611, Parque da Vila Prudente, Igreja Batista Boas Novas, Rua Marechal Malê 611. E lembrando também aqui, agradecendo ao pastor Arfran Moreira, também ao Genésio Rodrigues, a Cleide também, uma mulher. As mulheres são abençoadas com os homens transformados. Verdade. Um testemunho do sobrenatural de Sim. Deus em suas famílias. E os filhos também, eu noto também a importância do respeito dos filhos ao pai que tem, né, essa posição, essa postura. Que maravilha, Deus seja louvado por esse ministério com homens, como tudo isso é importante. Vejo em tudo isso um novo momento para que os homens cristãos brasileiros tenham um verdadeiro avivamento. A hora passou rápido demais. Passou Pastor João voando. Paulo, mas mais uma vez, mostra o livro aí, o pessoal está querendo saber. Vamos lá. Diz aqui pra gente, pastor João Paulo, qual é esse livro branquinho, lindo aí que o senhor está mostrando agora. Esse é o lançamento, saiu do forno, tá até queimando as minhas mãos aqui, né? Saiu agora esse livro, que é o 4º volume da série aí, Cada Homem um Guerreiro. Então, ele vai falar sobre pureza, né? Vida pura e restabelecimento de uma família que realmente pode ser vitoriosa diante do Senhor. Olha, lembrando que a RTM Editora tem esses livros com qualidade e excelência para uma vida cristã saudável do homem, da família. Mande uma mensagem no WhatsApp, olhando para essa câmera aqui. De vez em quando eu olho errado, né? Essa câmera número geral aqui. Vamos lá. Olha, você vai mandar uma mensagem para o Miguel ou para o Ed pelo DDD 11 947110942. Daniel tá marcando aí, Daniel? Tá marcando? Isso, Daniel. DDD 11 947110942. E tem a internet também, seguro, claro. O site da loja virtual, loja.transmundial.org.br. É com você, pastor João. Mas eu queria que o pastor Luiz dissesse para a gente, convidasse agora todos os homens, todos eles, de todas as idades, para estarem lá no sábado, no congresso, Cada Homem um Guerreiro. Nós temos realmente o privilégio de convidar você, homem, que talvez esteja cansado da vida, de simplesmente levar a vida ou deixar a vida levar, para experimentar uma transformação que o Espírito Santo pode trazer através do estudo da palavra, usando esses livros como uma ferramenta. Nós queremos ver você lá no sábado, queremos estar com você, queremos orar com você para que realmente esse milagre aconteça.
Pastor Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui. É assim, quem sabe faz ao vivo. Traz uma cadeira, corre todo mundo, bota o pastor aí. Deus abençoe o senhor. Uhum. Obrigado. Deus abençoe E pastor a nossa Loni, rádio. Deus abençoe o irmão. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de conhecê-lo, conhecer o pastor Luiz e de ver o quanto Deus tem sido profícuo, não é, em fazer com que vocês tenham vitória no ministério, porque tem engrandecido o reino. As famílias têm sido muito atacadas, mas o trabalho de vocês, eu tenho certeza que Deus fortalecerá. E aqui no Brasil, assim como nos outros lugares do mundo que vocês participam, reestruturará famílias e fará o reino de Deus mais forte. Well, it's my privilege to be here. Thank you so much. Então, é o meu privilégio estar aqui. Muito obrigado. And I especially want to thank RTM for its great work in all of Brazil and also in the Every Man a Warrior ministry. Eu quero agradecer a RTM por todo o trabalho feito no Brasil e também em todos os outros lugares no mundo. Thank you. Muito obrigado. Estamos imensamente gratos ao pastor Loni, também aqui o meu agradecimento, e ao querido Daniel Lima. Thank you very much. I don't speak English well. Marhaba kifak adame da berivrit, le parle français, mas não falo inglês. Uau. Muito bom, muito bom. Mas ok, obrigado pela presença. E você, ouvinte, lembrando, não esqueça, acesse transmundial.org.br, conheça o Ministério de Homens. Você pode levar na sua comunidade, na sua igreja. Pastor Luiz Leidner, muito obrigado, mas em 10 segundos repete como que o ouvinte, o pastor, o líder pode levar na comunidade. Diz aqui pra gente. Adquira os livros no site da rádio e, se quiser, a gente pode dar todo o apoio necessário para a implementação do trabalho na sua igreja. Estamos à disposição para isso. Igreja Batista na Vila Prudente, Parque da Vila Prudente, Rua Marechal Malê, número 611, neste sábado, 9 da manhã, neste sábado 29. E lembrando que no domingo dia 30, a partir das 10 horas da manhã, me perdoe se eu estiver errado aqui, o culto RTM na sua igreja também, verdade, com o pastor Loni Berger, também presente na Igreja Batista Boas Novas. Vai ser transmitido ao vivo, então. Vai ser transmitido ao vivo, não é isso, pastor Luiz Leidner? Exatamente, vamos transmitir a RTM na sua igreja, lá da Igreja Boas Novas. Muito bem, um fim de semana abençoado aí, repleto. Valeu, tá terminando, que pena. Pastor Loni, nessa câmera ali, ó, come to three. Vai. Everyone. Thank you. Thank you. Obrigado. Transmundial, para você e para todo mundo ouvir o programa Nos Caminhos da Fé. Volta na próxima terça. Até mais. Tchau, tchau.